Aleluia. Pode aplaudir mais o Senhor Jesus. Pastor Cláudio. Amém? Aleluia. Quantos pode glorificar o Senhor Jesus? Quantos pode dar glória ao Senhor Jesus? Quantos pode dar glória ao Senhor Jesus? Glorify Jesus. Posso ouvir um amém? Eu quero declarar bem-vindo você que está pelo YouTube. I want to welcome you over on YouTube. Você que está nos Estados Unidos e na Inglaterra. In the United States and England. Está recebendo essa ministração nesta noite através da palavra de Deus. You're receiving this ministering of this night through the Word of God. Há muitos irmãos que estão lá nos Estados Unidos, de fala inglesa naturalmente, e também na Inglaterra que estão nos assistindo. There are many brothers and sisters in the United States and in the UK who speak English who are connected with us. Quantos podem aplaudir o Senhor Jesus pela vida desses irmãos? How many can clap? Give it Pode up for sentar, them. amados. Boa noite a todos, a paz seja com todos. Let the peace be with you all. Hoje à noite nós vamos encerrar Tonight we will finish uma série de ministrações que nós começamos há 8 domingos atrás. a series of ministerings that we started 8 Sundays ago. E o mais incrível é que nós não tínhamos intérprete antes. And the most incredible thing is that we didn't have an interpreter before. E esta mensagem que o Senhor colocou no meu coração, And this message that the Lord has placed in my heart, as 8 riquezas incompreensíveis de Cristo, the 8 incomprehensible richness of God, of Christ, baseado no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 8, based in Ephesians chapter 3, verse 8. nós não estávamos gravando e muito menos também tendo um intérprete para ministrar nos nossos cultos aos domingos. We were not recording and we were not having an interpreting on Sunday services. Mas olha como o Espírito Santo se move. But look how the Holy Spirit moves himself. A agenda do Espírito Santo não é a nossa agenda. The agenda of the Holy Spirit is not our agenda. E eu estava na Itália quando o Espírito Santo falou comigo esse tema. And I was in Italy when the Holy Spirit gave me this theme. E o Espírito Santo disse assim para mim: você vai ministrar as 8 riquezas incompreensíveis de Cristo para a igreja. And the Holy Spirit said, you're going to minister the 8 incomprehensible richness of Christ to the church. Mas eu vou preparar um intérprete porque esta ministração ela vai para a fala inglesa. But I will prepare an interpreter because this is going to the ones who speak English. Então tem irmãos que estão nos assistindo agora em Baltimore. So we have brothers who are watching us over in E eu fiquei Baltimore. sabendo hoje à tarde que tem irmãos que estão nos assistindo lá na Alemanha também. And now in this afternoon I got to hear that there's people in Germany who are following and watching us Nós as nem well. imaginamos aonde está chegando essa ministração. We don't even imagine when there's ministering is going and reaching. Então você é privilegiado nesta noite. So you are privileged tonight. Nós, de manhã, hoje nós ministramos sobre o último domingo dessas 8 ministrações. Today in the morning we were ministering the last Sunday of this 8 richness of E the Holy este Spirit. é o 8º domingo. And this is the 8th Sunday. E este é o 8º tema. This is the 8th theme. E o tema de hoje é eternidade. And today's theme is eternity. Ou seja, você e eu fomos predestinados em Cristo You and I have been predestined in Christ para vivermos eternamente na presença de Deus. to live eternally in the presence of God. A eternidade é algo ainda incompreensível. The eternity is still something incomprehensible. Embora o livro de Eclesiastes declara 3:11 que Deus colocou a eternidade no coração do homem, Even though in Ecclesiastes 3:11 God has placed eternity in the heart of man, mas o homem não consegue buscar essa eternidade, but man cannot reach this eternity porque esta eternidade estava no Éden com Adão. because this eternity was in Eden with Adam. Mas ele perdeu esta eternidade.
but he lost this eternity. E a morte entrou no lugar da eternidade. And death took place in the place of eternity. E quando Adão pecou contra Deus, So when Adam sinned against God, aquela eternidade foi perdida para o homem. that eternity was lost for mankind. O homem deixou de ser um homem espiritual, emocional e físico. Mankind was no longer a spiritual, physical being, E o homem tornou-se carne e emoção. and man became flesh and emotion. Ou seja, todo ser humano que não se relaciona com Deus, So that is, every human being that does not have a relationship with God ele é físico e alma, sentimentos. is physical and soul, feelings. Mas quando o homem recebe a Jesus como seu Senhor e Salvador, When man receives the Lord Jesus as his Lord and Savior, o Espírito Santo, que é o Espírito da eternidade, the Holy Spirit, who is the Spirit of eternity, entra no seu coração e transforma você em filho de Deus. enters into your heart and changes you into a son of God. Então agora você não é mais um cidadão terreno. So now you're no longer a citizen of earth. Agora você pertence à cidadania do céu. Now you belong to the citizenship of heaven. Eu sei que algumas vezes algumas pessoas olharam para mim e pensavam que eu era um ET. I know that sometimes people looked at me and thought that I was an ET. E um amigo meu falou: mas que planeta você é, cara? And then a friend of mine said, "Which planet do you come from?" Porque estava havendo um grande vendaval. Because there was this great turmoil, E eu estendi a mão sobre aquele vendaval. and I reached out my hand against that turmoil. E eu disse: em nome de Jesus, And I said, in the name sobre a of minha Jesus, palavra agora, upon my word now, eu ordeno o vento, pare agora. I give now the wind of the Father. E eu esqueci que eu estava no meio dos meus amigos. And I forgot I was in the midst of my E eu friends. esqueci que eles não eram crentes. And I forgot that they were not E eles believers. ficaram olhando para mim meio assustados. And they were kept looking at me a little bit E o scared. vento parou. And the wind stopped. E aí eles se assustaram mais ainda. So then they got even more Falaram: o scared. que está acontecendo com você, Sejão? What is happening with you, Sejão? O que está acontecendo? O que é isso que você acabou de fazer? What is this that you have just done? Então eles disseram: você é um ET agora? So they said, are you an ET now? Eu falei: eu não, eu sou um EC, extra celeste. I'm an extra celestial. Porque o Espírito Santo entrou na minha vida como entrou na sua também. Because the Holy Spirit entered in my life as He has just entered in yours. Jesus disse aos seus discípulos: sinais seguem os que creem. Jesus said to His disciples, the signs will follow those who believe. Então, quando você crê que você é filho de Deus, As you believe you're a child of God, quando você crê que você é gerado pelo Espírito de Deus, when you believe that you're given birth by the Holy Spirit of God, você tem o poder de ser filho de Deus. you have the power of being a child of God. Você tem autoridade para, em nome de Jesus, usar o poder de Deus na terra. You have authority in the name of Jesus to make use of this power on earth. Porque você foi predestinado em Cristo Jesus. Because you have been predestined in Christ Jesus. E quando nós começamos a observar a palavra de Deus, And we start looking at the Word of God. antes eu quero falar para você sobre esta agenda que o Espírito Santo nos deu. First, I want to talk about this agenda that the Holy Spirit gave us. Há 8 domingos atrás, 8 Sundays ago, nós começamos falando sobre a salvação. we started speaking about salvation. Falamos sobre o dom da fé. We spoke about the gift of faith. Na terceiro domingo sobre The justiça. third Sunday about justice. Na quarta, dom da The graça. fourth, the gift of grace. Na quinta, o Espírito Santo. The fifth, the Holy Spirit. Na sexta, In prosperidade. the sixth, prosperity. Na sétima, unção. In the seventh, E a anointing. oitava, eternidade. And the eighth, eternity. São 8 fundamentos do cristianismo. It's 8 foundations of Christianity. Nós poderíamos falar muito mais de outros fundamentos. We could speak about so many other foundations. Mas esses 8 fundamentos está revelado para nós nesta noite. But these 8 foundations are revealed to us tonight.
O Espírito Santo quer que nos dá um fundamento prático, The Holy Spirit wants to give a practical que foundation. você pode praticar no seu dia a dia com Deus. And you can practice that in your day-to-day with God. Primeiro, você precisa saber que você está salvo. First, you need to know that you are saved. Segundo, você precisa crer no poder de Deus sobre a sua vida. Second, you have to believe in the power of God in your life. Terceiro, você precisa também acreditar que você já está justificado através do sangue de Jesus. In the third place, you need to believe that you have been justified by the blood of Jesus. Quarto, você precisa também acreditar e tomar posse que há uma graça e um favor de Deus derramado sobre a sua vida. Fourth place, you need to take hold and believe that there's a grace of God that's been poured down upon your life. Quinto, o Espírito Santo foi derramado sobre você para que através do Espírito Santo e você haja uma comunhão plena. The Holy Spirit has been poured down on you so that through you there's a whole communion, a completely communion with you. Sexto, Deus quer prosperar você em todas as áreas da sua vida. Sixth, God wants to make you prosper in all the areas of your life. Sua vida pessoal, Your personal life, sua vida familiar, your family life, sua vida econômica, your finances, sua vida ministerial. your spiritual A life, ministerial life. prosperidade de Cristo atinge todas essas áreas. The prosperity of Christ will reach you in all these areas. Porque a palavra do Senhor diz que nós já fomos abençoados com todas as bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. For the word of the Lord says that we have been blessed in all the spiritual realms with Nós Christ. falamos também sobre a unção que está sobre a sua vida. We also spoke about the anointing that is upon your life. A unção é a presença do Espírito de Deus através de você. The anointing is the presence of the Holy Spirit through you. A unção é a autoridade para você viver o melhor de Deus nessa terra. It's the authority for you to live the best of God on earth. Uma coisa é você ser ungido. One thing is for you to be anointed. Outra coisa é você viver sem unção. The other thing is for you to live without the Você anointing. pode falar bem, mas se não tiver unção, ninguém vai te ouvir. You can speak very well, but if you don't have the anointing, nobody will listen to Você you. pode cantar bem, mas se você não tiver unção através do seu cântico, pessoas não vão ser tocadas através do seu cântico. You can sing very well, but if you don't have the anointing, people will not be touched through your singing. Você pode pregar, você pode ensinar e pode até tocar, mas se não tiver unção do Espírito Santo, não haverá consequência, não haverá resultados. You can teach, you can preach, you can do the other things, but if you don't have the anointing, there will not be consequence, there will not be results. Porque a unção é a marca de Deus para a sua vida, para você fazer algo para a glória de Deus. Because the anointing is the mark of God, the anointing of God in your life for you to do the work of God in your life. Eu posso falar acerca de Deus. I can speak about God. Eu posso falar acerca de Jesus. I can speak about Jesus. Eu posso falar acerca do Espírito Santo. I can speak about the Holy Spirit. Mas se não houver unção na minha vida, But if there's no anointing in my não life, vai impactar a sua vida. it will not touch and reach your E a life. unção não é para você ser apenas bem-sucedido, So the anointing is not for you to be just successful. mas através da unção, outros que te ouvem também serão bem-sucedidos. So through the anointing, others that listen and hear you will Porque a also be unção tem o successful. poder de compartilhar com todos que estão aqui nessa casa agora. Because the anointing has the power to share with all the ones who are here in this house. Então agora você precisa entender que você é um cidadão eterno em Cristo Jesus. So now you need to understand that you're a citizen, an eternal citizen in Christ Desde o Jesus. começo em que você nasceu, você ouviu falar acerca de tempos e estações. From the time you were born, you heard about seasons and times. Deus se manifesta em tempos. God manifests Deus himself in se times. revela em estações. He reveals himself in seasons. Mas Deus está num lugar eterno. But God is in an eternal E a place. sua eternidade é santa. And his eternity is holy. Seu trono é eterno. His throne is E eternal. quando o profeta Isaías chegou no capítulo 6, Isaías diante do trono de Deus. So when Isaiah in chapter 6, he
stands before the throne of God. ele contemplou a glória de Deus. He was overlooking the glory of God. Ele esteve diante da eternidade de Deus. He was before the eternity of God. E quando ele volta para a terra, And when he returns to earth, após um arrebatamento, after the rapture, o seu ministério nunca mais foi a mesma pessoa. his ministry was never the same. He was never the same person again. É impossível um homem tocar na eternidade de Deus e voltar a ser a mesma pessoa. It is impossible for a person to touch the eternity of God and be the same person. Adão pereceu no Éden. Adam perished in Eden. E por causa do pecado da desobediência de Adão, a morte entrou. And because of the disobedience of Adam, death entered. Então toda a humanidade foi contaminada pelo pecado adâmico. So all humankind was contaminated by the sin of Adam. Precisaria resolver esta situação. It was necessary to solve this situation. Deus não poderia colocar debaixo do tapete isso. The Lord could not put this just under a rug. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. For the Bible says the salary of death, Então sin a is morte entrou através do pecado do primeiro ser humano. death. So death entered through the sin of the first human being. Então toda criança que nasce, So every child that is born, ela não tem pecado. the child has no sin. Mas pelo fato de ser uma criança humana, But the fact that there's this child is ela a já human está being. contaminada com o pecado adâmico. Is already contaminated with the Adamic sin. Então precisaria resolver isso. So it was necessary to solve this. Todo ser humano pode ficar resfriado, doente, ou até mesmo ter uma enfermidade. Every human being can have a sickness, can have a cold, and have an infirmity. Tudo isso entrou na humanidade por conta do pecado de Adão. All of these entered humanity because of the Adamic sin. A vontade que eu tenho que quando chegar aquele dia pegar Adão. The will that I have is that when that day comes, I'm going to punch Adam. Mas não vai ser necessário isso. But that would not be necessary. Porque Deus enviou o segundo Adão que deu certo. Because God sent the second Adam E o that went seu right. nome é Jesus And Cristo. his name is Jesus Christ. Então quando você recebeu a Jesus como Senhor e So Salvador, when you receive the Lord Jesus as your Lord and e Savior, você se arrependeu dos seus pecados, and you regretted from your sins, e recebeu Jesus como seu Senhor, and you received the Lord Jesus as your Lord, você sabe o que está acontecendo com você a partir de agora? you know what's happening to you as of now. Os seus pecados foram perdoados. Your sins have been forgiven. A maldição que havia sobre você foi cancelada. The curse that was upon you has been No canceled. lugar da maldição agora tem a bênção de Deus sobre você. In the place of curse, now there's the blessing of God upon A you. dívida que havia de consciência foi The cancelada. consciousness of debt was canceled also. No lugar da dívida que havia com você, agora você tem crédito. In the place of debt that was against you, now you have credit. As doenças que havia sobre você, que dominavam o seu corpo, foi cancelada em nome de Jesus. Sicknesses that were on top of your body were also canceled against Agora you. você tem direito à cura divina e à saúde. Now you have the right to healing. Você viu Your muitas health. pessoas serem curadas aqui. You have seen many people being healed over E a here. gente nem ora por enfermidades. And we don't even pray for E as infirmity. doenças saem, as dores desaparecem. And the sick and the infirmity will go, they disappear. Não porque nós somos especiais. Not because we're special. Não porque nós temos uma unção especial. Not because we have a special anointing. Eu não tenho. I don't have. Mas o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, But my Lord and Jesus, Ele é especial. He is special. E Ele levou na cruz do Calvário And He took upon Calvary todas as nossas doenças e enfermidades. all our sicknesses and infirmities. Então, quando você crê nisso, So when you believe that que na cruz do Calvário in the cross of você Calvary, está perdoado, you're forgiven. você está abençoado, You are blessed. você tem crédito, You have credit. você está curado. You are healed. Na cruz do Calvário, The
cross Ele Calvary, levou sobre ele também he took upon himself as a well nossa pobreza, miséria e escassez. our poverty, scarcity, and misery. A falta de dinheiro que você tem tido The lack of money that you have had, já foi levado na cruz do Calvário. it was taken in Calvary. Quando você crê em Jesus When you believe in Jesus, e você crê como seu Senhor e and you Salvador, believe Him as your Lord and e Savior, você tem aliança com Deus, and you have a covenant with Him, você entende que tudo que você tem é a bênção do Senhor sobre a sua and you vida, understand that everything that you have upon your life is so- His blessing, sobre a sua vida pessoal, in your personal life, sua vida familiar, in your family life, sua vida in your econômica. finances. Então você devolve o dízimo para Deus. So you give back your tithing to God. O dízimo é uma aliança com Deus. The tithing is a covenant with É uma God. aliança de fé. It's a covenant of faith. Você devolve o dízimo porque você tem um pacto com Deus. You give back your tithing because you have a pact with God. Então, por conta da sua fidelidade para com Deus, So because of your fidelity with God, a palavra de Deus diz que você tem autoridade para fazer prova dele. the word of the Lord says you have authority to make proof of Him. Ele manda você trazer os dízimos da casa do tesouro. He tells you to bring your tithing to the treasury house. Por que a casa do tesouro eu chamo de igreja agora? Why the treasury house is called the church now? Porque aqui nesse altar que você está sendo enriquecido pela palavra e pelas promessas de Deus. Because here in this altar you have been enriched by the words and the promises of God. Então, quando você traz os seus dízimos, So when you bring your tithing, ou você libera uma oferta de or amor, you release an offering of love, de gratidão, of gratitude, você entra nesta dimensão de promessas de Deus sobre a sua vida. you enter this dimension of promises of God in your Porque life. eu creio, Because I believe, e esta é a revelação da cruz do Calvário. and this is the revelation of the Calvary cross. Ele levou os nossos He pecados, took our sins. levou as nossas He maldições, took our weaknesses. levou também as nossas He dívidas, took our debts. levou a nossa He escassez, took our scarcity, nossas doenças e our enfermidades. sicknesses and infirmities. Então, em Cristo Jesus, So in Christ eu Jesus, estou perdoado, I am eu forgiven. sou abençoado, I am blessed. eu tenho crédito, I have credit. eu sou saudável, I am healthy. e agora eu posso prosperar em nome de Jesus. And now I can prosper in the name of Jesus. Isto não é uma história da carrocinha. This is not an old time story. Isto é o poder da palavra de Deus. This is the power of the word of God. Por quê? Porque eu não sou mais cidadão da terra. Because I'm not a citizen of the earth Eu anymore. tenho nome, eu tenho documentos. I have a name, I have documentation. Mas a minha Bíblia me diz que eu sou cidadão do céu em Cristo. But my Bible says I am a citizen of heaven in Christ Jesus. Quando os discípulos voltaram para Jesus depois de curar os enfermos e expulsar os demônios, When the disciples came back to Jesus after expelling demons, lá no Evangelho de Mateus capítulo 10 e Lucas também capítulo 10. Matthew 10 and Luke 10 will also mention. No Evangelho de Mateus eram 12 discípulos. In the Gospel of Matthew it was 12 No disciples. Evangelho de Lucas eram 72 discípulos. In the Gospel of Luke it was 72 disciples. E essas duas histórias são And incríveis. these two stories are incredible. Eles voltaram entusiasmados, They came back fully enthused, felizes, happy, empolgados. thrilled. Por que que os demônios estavam obedecendo a eles? Why the demons were obeying them. Antes eles olhavam para Jesus Before they would look to Jesus, e via a autoridade que Jesus tinha. and they saw the authority that Jesus Jesus apenas had. dava uma ordem para os demônios. Jesus would just give an order to the demons, E os demônios obedeciam a Jesus. and the demons would obey Jesus. Agora Jesus dá autoridade aos seus discípulos, Now Jesus gives authorities to the disciples. envia eles para curar os enfermos e expulsar os demônios. He sends them to heal the sick and expel the demons. E agora eles estão vivendo como Jesus vivia. And now they're living just as Jesus was used to Estão live. experimentando a mesma coisa que Jesus They're experimentava. experiencing the same thing that Jesus was experimenting. Então eles vêm empolgados e falam para Jesus: Jesus, They come thrilled and say to Jesus, "Oh, agora Jesus, nós sabemos o que você sente. now we know what you feel. Estou parafraseando. Eu posso imaginar agora o que você sente, I Jesus. can only imagine
imagine what you feel, Jesus. Porque os demônios agora também nos obedecem. Because the demons will now obey us Os also. enfermos também estão sendo curados através de nós. The sick are also being healed through us. Sabe o que Jesus declarou para eles? You know what Jesus declared to them? Eu vi Satanás cair na terra como um relâmpago, I saw como um Satan, raio. I saw Satan falling down as a thunder. E aí Jesus disse para eles: And then Jesus said to them, vocês não devem ficar empolgados pelo fato de vocês expulsarem demônios e curar os enfermos apenas. you should not be thrilled just because you're casting out demons and the ones that are being healed just because of that. Mas a motivação de vocês But your motivation é pelo fato do nome de vocês estar escrito no livro da vida. is because your name has been written in the book of Ou life. seja, a nossa motivação como cristãos So our motivation as Christians não é a igreja que nós temos, is not the church that we não have. é o que nós It's pregamos, not what we preach. mas estamos escritos no livro da vida. Quantos podem dar glória a But we Deus? have our names written in the book of life. Esta é a eternidade que o Senhor reservou para você. This is the eternity that the Lord has reserved for you. Uma vez eu estava orando numa casa Once I was praying in a house, e o proprietário dessa casa era um irmão batista. and the owner of this house was a Baptist E o Espírito servant. Santo me deu uma palavra de conhecimento acerca desse irmão. And the Holy Spirit gave me a word of knowledge in regards to E this eu disse brother. para ele: eu estou vendo sobre você uma casa e você querendo fazer a reforma e a construção e nunca acontece. Faz 7 anos isso. I look at you and I see that you want to refurbish your house. You want to do this construction. It's been 7 years, but it never takes place. Ele ficou com os olhos arregalados e falou: é verdade, irmão. He put his eyes wide open and he said, yeah, Faz it's true, 7 brother. anos que eu construí uma casa It's 7 years that I built a home e a casa não consegui terminar. and I couldn't finish this house. E agora eu preciso fazer uma reforma para poder terminar o que eu havia construído, que não terminei. Now I need to refurbish what I had started for the thing that has not finished yet. Eu falei: meu Deus, é complicado. Oh God, this is complicated. E aí o Espírito Santo falou comigo: vai lá e ore por essa casa. And then the Holy Spirit told me, go there and pray for this house. Então eu fui nessa casa. So I went to this house. A minha esposa tomou um susto porque nós entramos pela garagem, My wife got scared because we entered through the garage. diante do Espírito Santo. Here in the presence of the Quando Holy a Spirit. porta da garagem abriu daquela casa, The garage door opened in that place. não era visão, era real. Um morcego desse tamanho saiu da casa. It was not a vision, it was real. A bat this size came out of that E place. nós tivemos que abaixar a cabeça e o morcego passou por cima de nós. And we had to kneel down as the bat went over our heads. Imagina o susto da Bi. Imagine how she got scared. The Eu falei: bishop amor, descansa seu coração. said, keep cool. O Espírito Santo já está operando aqui nessa casa. The Holy Spirit is already operating in this Porque há house. sinais daqueles que creem. Because there are signs of those who E believe. eu creio que eu sou filho de Deus. And I believe that I am a son of God. E eu creio que você é filho de Deus. And I believe you are a son of E tem God. sinais de Deus para a sua vida em And nome there de are Jesus. signs of God for your life in the name of Mas o que Jesus. tem isso a ver com a eternidade? But what has that to do with Calma aí eternity? que você já vai entender. They called. E eu comecei então a compartilhar com eles sobre o mundo espiritual. So I started sharing with them spiritual world. Eu falei: eu vou mostrar para você como funciona o mundo I'm espiritual. going to show you how the spiritual world works. Eu falei: esse quarto aqui que vai ser, que não está terminado ainda, vai terminar. A quem é que vai morar aqui? This unfinished bedroom here. Who's going to live here? Ele falou: esse quarto vai ser as minhas filhas. This bedroom is separated from my daughters. Tá, e esse quarto aqui à minha direita, quem vai morar aqui? And this bedroom here over on my right, who's going É to eu e a live minha here? esposa que pretendemos morar nesse quarto. My wife and I, we intend to live here. Não havia nada, só havia levantado as paredes e coberto o teto e não tinha absolutamente nada. A casa estava completamente, como é que se diz? Esqueci o nome agora. Estava completamente sem acabar. 7 anos. There parado. was nothing there, just the walls up to the rooftop, and it was completely unfinished for 7 years. E eu falei: então eu vou mostrar para você como é o mundo espiritual. So I'm going to show you how the spiritual world works. Você está sentindo uma opressão aqui no seu quarto? Do you feel an oppression Ele falou: here in your bedroom? estou sentindo um peso muito grande nesse He says, lugar. I feel this heaviness, a very strong heaviness in Estou this place. sentindo até ânsia de vômito. I feel like vomiting.
Não dá nem vontade de ficar aqui. I don't want to stay here. Aí eu falei, agora vamos para o quarto, vai ser das suas filhas. So let's go to the bedroom of your children, where it's going to be Lá from your você está daughters. sentindo opressão. Over there you feel the oppression. E aqui, o que você está sentindo? And what do you feel over here? Falou, não, também está muito pesado. It's very heavy as well. Não consigo nem ficar de pé direito aqui dentro. I can barely stand here. Então presta atenção agora como funciona o mundo So espiritual. pay attention now how the spiritual world Eu works. falei, Satanás, em nome de I Jesus, said, Satan, in the name of Jesus. a partir de agora eu expulso você desse lugar. As of now, I cast you out. E eu estou expulsando você em nome de Jesus. And I cast you out in the name of E ordeno Jesus. que todo trabalho de feitiçaria, Every witchcraft, toda opressão maligna, every malign sai oppression, agora desse quarto agora. get out of this bedroom now. Só do quarto. Only from the bedroom. Sai agora em nome de Jesus. Get out now. E agora, Senhor, traga agora a tua presença agora. And now, Lord, bring your presence A tua presença, now. Senhor, agora nesse Your lugar. presence, Lord, now in this place. Aí eu perguntei para ele, o que você está sentindo? So I asked him, what do you feel? Nossa, eu estou sentindo uma paz que eu nunca senti. So he said, I feel this peace I Eu have estou never até com felt vontade de before. chorar. I feel like crying. Eu estou sentindo uma emoção. I feel this emotion. A impressão que eu tenho que Deus está nesse lugar agora. The impression I have is that God is in Então this place. vamos agora para o outro quarto agora. So now let us go to the other E bedroom. o que você está sentindo nesse lugar? What do you feel in this place? Uma opressão espiritual. A spiritual oppression. Uma opressão muito forte. A very strong oppression. Não dá nem vontade de ficar nesse lugar. I don't even feel like Eu staying quero in this voltar place. àquele lugar. I don't go back to that place. Então eu disse para ele, aqui nesse lugar, So I said, in this eu place expulsei o over here, inimigo, I expelled the eu demon. expulsei o diabo, I expelled the devil, eu the expulsei o enemy. império das I trevas expelled the kingdom of darkness. e eu chamei a existência do reino de Deus. And I cried out for the presence E eu of the chamei a kingdom of presença God. de Deus nesse lugar. The presence of God in this place. Sabe o que significou naquele lugar? You know what stayed in that Que eu place? chamei a presença de Deus. That I called the presence of A God. eternidade de Deus entrou naquele lugar. The eternity of God entered that place. Quando ele teve esse entendimento, When he had this understanding. agora eu vou sair na porta agora. Now I'm going to walk out this door now. E vou expulsar todo o mal que está nessa casa And agora. I'm going to cast out all the evil that E is in assim this como house estava now. aquele quarto, And just as it was in that bedroom, toda a casa vai ser tomada pela presença de Deus. all the house will now be taken by the presence E a of sua God. vida nunca mais será a mesma. And your life will never be the same again. Porque a presença de Deus está nesse lugar. Because the presence of God is in this place. E aí nós expulsamos juntos em nome de And Jesus. then we cast out the demons in the name of Ele Jesus. era um irmão batista, He was a Baptist mas brother. Deus abriu os olhos dele. But God opened up his E ele eyes. viu as entidades passando e indo embora. And he could see the entities walking past Pergunta and para going mim o que away. aconteceu quando aquela casa veio depois. Ask me what happened to the house later. O que ele não conseguiu em 7 anos terminar a casa. What he couldn't do in 7 years and finish that house. Ele terminou a casa em 7 semanas. He finished that house in 7 Você weeks. tem que dar um glória a Deus. Você tem que dar um glória a Jesus. Mas o que é isso, AP? What is that, apostle? Isto é eternidade. That's eternity. Diga comigo em nome de Jesus. In the name of Jesus. Eu sirvo um Deus eterno. I follow an eternal God. Eu faço parte da eternidade de Deus. I'm a big part of God's eternity. Eu tenho um novo nome escrito no livro da vida. I have a new name written in the book of life. Declara inveja contra a minha vida, Every envy against my life. obra de feitiçaria contra a minha vida, Every witchcraft against my life. peso de palavra contra a minha vida. Every heaviness of a word against my life. Em Cristo Jesus não pega, In Christ Jesus, it won't stick. porque a Bíblia diz Because the Bible says que há um novo nome. that there's a new Um name. novo nome. A new name. Declara, o meu nome no livro da vida não é Sérgio. My name in the book of life is
It's not O meu nome no Sergio. livro da vida não é Sérgio. My name in the book of life is not Sergio. É um nome eterno It's an eternal name em Cristo in Jesus. Christ Jesus. Porque eu recebi a Jesus como Senhor e Salvador. Because I received the Lord Jesus as my O Lord meu and nome Savior. foi escrito no livro da vida. My name has been written in the book of life. Então, a partir de agora, So as of now, eu não sou mais um cidadão natural. I am not a natural citizen Agora anymore. eu sou um cidadão sobrenatural. Now I'm a supernatural citizen. E esta é a minha fé. And this is my faith. Eu faço coisas aqui na terra, I do things here on earth, mas não pertenço ao sistema da but I terra. don't belong to this system. Eu pertenço a outro I sistema belong to another system do reino de Deus. of the kingdom of É um God. sistema celestial em Cristo. It's a holy kingdom in Christ. Porque quando aceitei a Jesus, Because when I accepted Jesus, eu entrei na eternidade com meu Deus. I entered into eternity with a my eternidade God. And eternity Não começa no céu. does not begin in heaven. A eternidade The eternity começa aqui na terra. begins here on Quando earth. você aceitou Jesus como Senhor e Salvador. When you accepted the Lord Jesus as your Lord and Savior. Posso ouvir um amém? Amen. Posso ouvir uma aleluia? Hallelujah. De que a eternidade Eternity não começa quando eu morro. doesn't start when I die. A eternidade Eternity na minha vida in my life começa begins quando eu recebi Jesus como Senhor e when I Salvador. received Jesus as my Alguém Lord and pode dar um Savior. glória a Jesus? Alguém pode dar um glória a Jesus? É interessante que essa riqueza é uma riqueza incompreensível. It's interesting that this richness is A incomprehensible. sociedade não conhece isso. Society does not understand Mas that. Deus revelou a eternidade para os seus filhos. But God revealed His eternity to His Para children. todo aquele que recebe a Jesus como Senhor e Salvador. To everyone who receives Jesus as His Lord and Savior. Eu ministrei hoje na parte da manhã. I ministered this morning. E essa noite é a eternidade 2. And eternity, and now tonight is eternity Mas eu quero 2. compartilhar uma palavra para você nesta noite. But I want to share a word with you tonight. Como foi que o homem perdeu essa eternidade? How was it that man lost this eternity? Vamos ler agora o que está em Gênesis capítulo 3, versículos 21 a 24. Let's read now what it's in Genesis 3 from 21 to 24. Versão ARA. In this version, R-A-R-A. Gênesis capítulo 3. Genesis 3. Olha que interessante. Look how interesting this is. Aqui Deus está falando assim: e fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. The Lord God made garments of skin for Adam and his wife and clothed them. Adão, quando percebeu que estava nu, When Adam noticed that he was naked, sem aquela roupagem da glória de Deus, without the clothing of the glory of God, ele pegou folhas de figueira, he picked up fig leaves, folhas grandes, large leaves from e the fig cobriu tree, a nudez dele e a nudez de Eva. and he covered his nudity and Eve's nudity. Então Deus perguntou para Adão: So God asked Adam, você comeu do fruto da árvore que eu pedi para você não comer? did you eat from the tree that I asked you not to eat from that fruit? Como I é asked que you você not to sabe eat. que você está nu? How do you know that you are naked? E Adão sabia que ele estava nu, And Adam knew that he was naked. porque a presença de Deus sobre a vida de Adão, Because the presence of God in the life of Adam, a glória de Deus sobre a vida de Adão, the glory of God in Adam's life era uma glória de luz. was a glory of light. E aquela luz foi apagada. And that light was put out. Porque quando Deus criou Adão, Because when God created Adam, ele assoprou sobre Adão, He blew over Adam. e ele disse: façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. And He said, let us make mankind according to our image and likeness. Então muitos historiadores da Bíblia declaram So many historians of the Bible will declare que Adão governava o Éden that Adam was governing Eden. e havia uma luz intensa sobre a vida de Adão. And there was this intense life in Adam's life. E os animais e tudo na terra
tinha, na verdade, respeito por essa luz. And the animals and everything on earth would have respect for this light. Admiração por essa luz. Admiration for this light. Porque era o reflexo da presença de Deus na vida de Adão e na vida de Eva. Because it was a reflection of God's presence in Adam's and Eve's life on earth. Mas quando eles pecaram, When then they sinned, aquela luz foi apagada. that light was shut out. Porque eu acredito, embora a Bíblia não descreva isso, I believe, even though the Bible doesn't say que o that, espírito de Adão tinha uma iluminação extraordinária acerca da glória de Deus. that the spirit of Adam had this extraordinary illumination from the glory of God in his life. Então Adão deixou de ser um homem espiritual So Adam was not a spiritual being anymore. e agora tornou-se um homem alma, homem sentimento e físico apenas. So now he became a soul, a physical man, only just that. Então ele pega a folha da figueira, So he will pick the fig leaf que representa religiosidade, that represents religiousness, e ele cobre a sua nudez. and he covers his nudity. Mas Deus olhando para Adão e Eva, But God, looking at Adam and Eve, ele já havia predestinado a salvação para Adão. he had already predestined the salvation for Adam. Então é possível que o primeiro cordeiro que foi sacrificado para Adão. So the first lamb that was sacrificed for Adam. Jesus tinha 33 anos Jesus was 33 years old quando ele foi para a cruz do Calvário. when he was taken to Calvary. E segundo um historiador bíblico, declara que existe 33 cordeiros na Bíblia, no Velho Testamento, que representa Jesus Cristo. So according to his biblical historian, there's 33 lambs in the Old Testament that represent Jesus. Então este cordeiro So this lamb que o Senhor Jesus sacrificou that the Lord é sacrificed uma representação da vestimenta de Cristo. is a representation of the clothing of Christ. Então, continuando, por favor, versículo 22. On verse 22, Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, and the Lord God said, the man has now become like one of us, conhecedor do bem e do mal, knowing good and evil. assim que não estenda a mão e tome também a árvore da vida e coma e vive eternamente. He must not be allowed to reach out his hand and take also from the tree of life and Então eat. havia duas árvores do Éden. So there were two trees in Eden, Uma que representa o conhecimento do bem e do mal, one that represents the knowledge of good and evil, e outra que representa a vida eterna. and the other one that represents eternal life. Então Deus sabia que se Adão comesse da árvore da vida, God knows that if Adam would eat from the ele tree of iria life, viver eternamente debaixo do pecado. he would live eternally under the curse of sin. Mas não foi esse o destino que Deus estabeleceu para o homem. But this was not the destiny that God established for man. Deus predestinou o homem para viver eternamente com Deus e na presença de Deus. God predestined man to live eternally in the presence of God, with God. O inferno foi criado não para os homens, Hell was created not for humankind, mas para Satanás e seus demônios. but for Satan and his demons. Mas a escolha do homem leva ele para o inferno. But the choice of man will take him to hell. Mas Deus destinou o homem não ao inferno, mas para o céu. But God has destined man not to hell, but to heaven. Mas para nós entrarmos no céu, For us to get into heaven, nós precisamos receber a Jesus como Senhor e Salvador. we need to receive Jesus as our Lord and Savior. E aí, através da nossa fé em Cristo And Jesus, then through our faith in Christ a Jesus, graça do Senhor é derramada sobre nossas the vidas. grace of the Lord is poured down on our lives. E nós deixamos de ser um cidadão natural e passamos a ser um cidadão sobrenatural. And we're no longer natural citizens, but we're supernatural citizens. Ou seja, você agora está predestinado para viver eternamente com Deus. That means you are now predestined to live eternally with God. Então agora no versículo 23, por favor. So now in verse 23, please. E o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado.
So the Lord God banished him from the Garden of Eden to work the ground from which Depois he had você- been taken. Depois você pode ler na sua casa esse texto. Afterwards, you can look at this text in your Mas eu home. quero agora ir para um outro texto com você. But now I want to take you another text, another Deus teve que passage. colocar 2 arcanjos lá no Éden, The Lord has to place 2 archangels com over there in Eden duas espadas de fogo, with 2 swords of para fire, que o homem não entrasse de novo no Éden. so that man would not enter in Eden again. Era um jardim. It was a garden. Então agora Jesus é o segundo Adão. And now Jesus is the second Vamos Adam. para o momento da cruz do Calvário. Let's go to the moment of Calvary, the cross. Um dos ladrões que estava ao lado de Jesus creu em Jesus. One of the thieves who was beside Jesus, he E believed pelo fato Jesus. dele crer em Jesus And for the fact that he believed Jesus. e reconhecer que Jesus não era digno de estar naquele lugar, And he understood that Jesus was not worthy of being in that place. mas ele sim merecia estar naquele lugar. He himself deserved to be in that place. Mas Jesus era inocente, não deveria estar naquele lugar, But Jesus was innocent. He shouldn't have been in that place. porque ele creu em Jesus. Because he believed Ali na cruz do Jesus. Calvário ele diz: Jesus, And he says in the Calvary, Jesus, quando você entrar no teu reino, when you enter in your kingdom, lembra-te de mim, Senhor. remember me, Lord. Sabe o que Jesus falou para You know ele? what Jesus says to him? Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. This very day you'll be with me in paradise. Porque aquele paraíso que estava antes, Adão com ele, Because that paradise where Adam was before, o Senhor levou ele para o céu. the Lord took it to heaven. Então, quando você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, So when you receive the Lord Jesus as your Lord and Savior, e você parte para o plano eterno em Cristo, and now you know, go for this eternal plan with sabe Christ. para onde você vai? You know you're being taken Você vai to. direto para o paraíso. You go straight to heaven. A minha mãe na fé, ela havia falecido. My mother in faith, she had E died. eu fui o último que fiz a visita para ela no hospital. And I was the last one to visit her in hospital. E o AP Cláudio Diniz estava comigo. And the apostle Claudio Diniz was with me. E aí quando nós saímos do hospital, eu disse para ele: So when we left the hospital and I told Deus vai him, levar a irmã Cida. the Lord will take Sister Sida. O Senhor vai recolher ela. He will take her. Uma mulher super saudável. A very healthy No woman. máximo 50 anos de idade. 50 years top. Cheia do Espírito Santo. Filled with the Holy De Spirit. repente deu um negócio no coração dela. All of a sudden something happens in her Ela heart. ficou 2 semanas no hospital. She was in the hospital for 2 weeks. Você olhava para ela, não parecia que ela seria levada. You would look at her, it didn't look like she was going to be Mas o taken. Espírito Santo disse assim para mim: eu vou levar ela. But the Holy Spirit said, I am taking her. O tempo dela findou aqui. Her time over here is finished. Mas, Senhor, esta mulher é tão usada pelo teu Espírito. But Lord, this woman is so much used by your Holy Spirit. E aí Deus falou no meu espírito: And then the Lord said to my spirit, eu mais me interesso por ela do que o ministério dela. I'm more interested about her than her ministry. E aí, quando eu saio do hospital, So when I leave the hospital, no dia seguinte ela tinha partido. the next day she had left. She was gone. E aí o AP Cláudio disse assim para mim: mas AP, por que Deus vai levar ela? And then the apostle said to me, why is God going to take her? São mistérios de Deus que nós não entendemos. The mysteries of God that we do not Mas o mais understand. importante é que ela vai para o céu. The most important thing is that she's Porque o going to nome heaven. dela está escrito no livro da vida. Because her name is written in the book of E life. esse é o mais importante. And this is the most important thing. Os 3 filhos dela não eram crentes. Her 3 children were not believers. Os 3 filhos dela eram terríveis. Her 3 children were terrible. Você não tem ideia, eram terríveis. They were terrible. You have no Põe idea. terríveis nisso. Think about terrible. Um era traficante, One was a drug dealer. o outro era ladrão de banco The other was a bank robber. e o outro era matador. And the other one was a killer. Que legal ter filhos assim, né? How better to have children like E era that. uma mulher cheia do Espírito And Santo. she was a woman filled with the Holy Orava Spirit. pela salvação dos filhos. She would pray for the salvation of her Os children. filhos davam risada dela. Her children would laugh at her. Tratava ela muito bem. They would take very good care of Era her. educado com ela. They were polite with her. Mas não queriam se converter. But they didn't want to turn into believers. Quando um dos filhos dela
when one of her sons soube que a sua mãe havia morrido, knew that his mother had died, ninguém ia estar mais orando por ele. nobody was going to be praying for him anymore. Esse dos jovens, que era assaltante de banco, The bank robber is this guy. se ajoelhou diante da cama da mãe dele He kneeled before his mother's bed, e ajoelhado falou: Jesus dos crentes, and kneeling he said, Jesus of the believers, aonde está a minha mãe? where is my mother? Ela falou de ti, She spoke ela about pregou you. a tua palavra. She preached your word. Eu quero saber aonde minha mãe está. I want to know where my mother is. Estava ajoelhado e orando e revoltado. He was kneeling, praying, and revolted. O espírito dele saiu do corpo And his spirit came out of his e ele body. sentiu uma presença de anjo levando ele. And he felt the presence of an angel E ele taking him. chega no paraíso. And he arrives in paradise. Tem portão enorme. There's this huge gate. E aí o anjo que estava ao lado dele, olha agora. And the angel next to him says, Veja sua mãe agora. look now, see your mother now. E ele viu a mãe dele de longe. And he could see his mother from E fez afar. assim para ele, sorridente. And she was doing like this, Muito smiling, feliz. very happy. Uma felicidade que ele nunca viu na mãe dele. A happiness he had never seen his mother Aí o before. anjo disse para ele: And then the angel said to him, não adianta, porque você não pode entrar aqui agora. you can't enter into this place right now. Para você estar junto com a sua mãe, For you to be together with your mother, você vai ter que aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. you have to accept Jesus as your Porque a Lord sua and mãe está na Savior. eternidade. Because your mother is in E eternity. para você ser eterno, And for you to be é eternal, lá embaixo que será decidido. it's down there where it's going to be Se você decided. entregar sua vida para If you Jesus, give your life to Jesus, ele volta para a terra, he comes back to earth. batizado com o Espírito He's Santo, baptized with the Holy Spirit. começa a falar em He línguas, starts to speak in se tongues. levanta diante do Senhor He stands up before e the diz: Lord. Senhor, eu entrego a minha vida para And ti. he says, Lord, I hand my life E eu over quero to viver you. essa eternidade que minha mãe está vivendo. And I want to live this eternity that my mother is living. Dia eu vou estar com a minha mãe. One day I will be with my mother. Mas eu lembro das orações da minha mãe. But I remember the prayers of my mother. Cumpra, Senhor, a palavra profética da minha mãe na minha vida. Fulfill the prophetic prayer of my mother in Ele my life. recebeu uma descarga de poder. He received this power, this Uma charge. semana depois, esse jovem estava pregando o poder do Evangelho de Cristo. 1 week later, this man was Você preaching the pode dar power of the glória a gospel. Deus. Ele viu a eternidade. He saw eternity. Ele viu a mãe He dele. saw his mother. Ele viu o futuro He dele. saw his future. E este é o propósito de Deus para a sua vida. And this is the purpose of God for your life. Você não foi predestinado para ir para o inferno. You were not predestined to go to O hell. inferno existe sim, eu não vou te esconder. The hell exists. I'm not going to hide it from E you. eu, quando orei por aquela casa que eu testemunhei para vocês, And when I prayed for that house that I gave you the testimony about, e eu saio para fora da casa, I'm walking out of that house. e havia uma senhora espanhola And there was this Spanish que lady. ficou observando e me filmando, me observando de longe. She was watching over me from afar. Aí eu olhei para ela e falei: tá tudo bem com a senhora? And I looked at her and say, is everything okay with you? Ela falou: eu não creio no inferno. She says, I don't believe in hell. Mas eu não perguntei nada para ela sobre inferno e céu. But I didn't ask a thing about Eu só disse hell para and ela: heaven tá to tudo her. bem com a senhora? I just said, is everything okay with Ela you? disse: eu não creio no inferno. And she said, I don't believe in hell. Porque inferno é a vida que eu estou levando. Because hell is the life that I have. Eu falei: é verdade. That is true. Realmente a senhora está no inferno. You are in hell right now. Agora imagina como vai ser o inferno quando a senhora estiver no inferno. Imagine how hellish it's Porque a porta do céu ou do inferno é aqui que é decidido agora. Because the door of heaven and hell is decided right here and right now. E é disso através do Espírito Santo para ela. And through the Holy Spirit I spoke to this A sua woman. filha te deixou. Your daughter has left you. Você quer ver as suas netas e ela não deixa você ver. You want to see your granddaughters and she won't let you. Você está magoada com a sua You're filha. hurt with your daughter. Você sente falta dela. You miss her. Você é uma viúva. You are a widow. Mas sabe o que Deus está mandando dizer para a senhora?
You know what God tells me to tell you? Jesus te ama Jesus e loves quer you. tirar a senhora deste inferno. And He wants you to take you away from this hell. Mas existe céu. But is there a heaven? Eu falei, olha para mim. Look at me. Você acha que eu estou no inferno? Do you think I'm in hell? Ou eu estou no céu? I'm in heaven. É, olhando para você, And she says, well, parece que você está no céu. looking at you, it looks like you're in Eu falei, heaven. mas isso você pode provar também. But you can taste of the E same. como eu faço para mim provar isso que você prova? And how can I have the same thing as you have? Porque você tem uma aparência diferente. Because you have a different appearance. Eu vejo um brilho no seu rosto. I see a shine in your face. Você sorri. I see your smile. Você parece que não tem problema nenhum. It seems like you have no problems Eu whatsoever. falei, eu tenho. I have. Mas há uma diferença entre eu e você. But there is a difference between us. Todos os meus problemas eu levei para a cruz para Jesus. All of my problems I took to the Calvary cross. Porque a palavra dele diz que o jugo dele é suave Because the word says his burden is e o light. fardo dele é leve. His yoke is light. Ou seja, suave, Light, soft suave. e light. E Suave. não, Light. soft, Soft é leve, delicado. Light, leve. declara com isso, soft e light. Vamos lá, igreja, soft e light. Vamos lá, soft e light. Declara suave e leve. Quantos pode dar glória a Jesus? Quantos pode dar glória a Jesus? Posso ouvir um amém? Posso ouvir uma aleluia? Pergunta para mim, o que aconteceu com aquela mulher, AP? Ask me what happened to that woman apostle. Ela recebeu Jesus como Senhor e Salvador. She received Jesus as her Lord and O Savior. nome dela foi escrito no livro da vida. Her name was written in the book of life. E aquela paz que eu estava sentindo, And that peace that I was feeling, agora aquela mulher também passou a sentir. now that woman was feeling as well. E eu disse, como a senhora está? And I asked her, how are you? Então ela disse, eu digo que cheiro, eu digo que não, eu digo que cheiro, eu digo que não. Era uma espanhola. And then she started singing. She was a Ela Spanish estava woman. feliz. She was super happy Porque ela recebeu Jesus como Senhor e Salvador. because she received Jesus as her E eu Lord and comecei a falar Savior. para ela sobre a eternidade. And I started speaking to her about Porque eternity. a eternidade é real para a igreja. Because eternity is real to the church. Então as coisas desta vida não podem tomar o lugar do teu coração. So the things of this life cannot take place in your heart. Porque é muito passageiro. Because it's very hard. It's A vida very do fast. homem é como um sopro, diz a palavra de Deus. The life of man is like a blow, it says the word of God. Ontem eu tinha 17 anos de idade. Just yesterday I was 17. Hoje, agora, eu vou fazer agora em setembro 69 anos. Now this September I'm turning 69. Oh, glória! Oh, glory to Posso ouvir um God. amém? Posso ouvir uma aleluia? Mas eu não estou preocupado com essa idade. But I'm not worried about this age. Porque na eternidade não tem mais idade. Because in eternity there's no age. Porque agora você é de Jesus. Because now you're from Jesus. Então, se você é de Cristo Jesus, And if you're from Christ a sua idade Jesus, não determina quem você é. your age will not determine who you O que are. determina é a sua identidade em Cristo Jesus. What determines your identity in Christ Adão Jesus. perdeu o Éden, Adam lost Eden. mas quando Jesus morreu, But when Jesus died, a Bíblia nos ensina em Pedro the Bible que teaches us Jesus in foi Peter até o Seol, that Jesus went, Peter went to Saul porque havia uma separação. because there was this separation. Vocês lembram daquela palavra que Jesus declarou, aquela palavra do rico e Lázaro? You know what the word was when Jesus said Lázaro era To um homem Lazarus. pobre Lazarus was a poor man e estava mendigando, and he was begging e ele morre, and then he e dies é levado pelos anjos ao seio de Abraão. and he's taken to Abraham's. E agora o rico também morre And now the rich man also dies e é levado para o inferno. and he's taken to hell. E o rico está rangendo os dentes. And the
rich man is está sofrendo muito. He's suffering a lot. Não era porque ele era rico. It's not because he was rich. Não tem nada a ver com dinheiro essa parábola. Nothing to do with money, this passage. Mas tem tudo a ver como você crê e como você gasta a sua fé nesta vida. But it has everything to do how you believe and you spend your faith in this life. A parábola do rico e de Lázaro The word of the rich man and Lazarus. não tem nada a ver com dinheiro. It's nothing to do with money. Mas tem tudo a ver como que você procede de acordo com as coisas que ocorrem nesta vida. It has to do everything with how you proceed in the things about life. Então o rico percebe que ele tem uma família muito grande. So the rich man will notice that he has a large family. E ele está preocupado que os seus irmãos fiquem ali também no inferno. And he's preoccupied about his brothers staying in hell as well. E ele vê que Lázaro está no seio de Abraão. And he sees that Lazarus is close to Abraham. Está num ambiente de paz, de alegria. He's in an environment of peace, of joy. Porque Lázaro entrou na eternidade com Deus. Because Lazarus has entered eternity with God. Jesus não havia morrido ainda. Jesus hadn't died yet. Ele está ensinando essa parábola, He's teaching this parable, esse mistério para os seus discípulos. this mystery to his disciples. Preste bem atenção agora. Pay close attention to this. No Evangelho de Lucas, capítulo 19, In the Gospel of Luke, chapter está esta 19, parábola. there's this parable. Então o rico diz assim: olha, pai Abraão, So the rich man will say like this, "Oh, Father Abraham, manda alguém ressuscitar e falar com a minha família. send somebody to resurrect and to speak with my family. Leva alguém para falar com a minha família, Send somebody to speak with my family, para que ninguém venha aqui onde eu estou." so that nobody will come over here where I am." Sabe que Abraão declarou para o rico? You know what Abraham declared to this rich man? Não tem como. There's no way. Porque no caso Lázaro já está vivendo a eternidade com Deus. Because in the case of Lazarus, he's already living in eternity with God. Não há acesso mais à humanidade. He doesn't have access to humanity anymore. Peça para Lázaro trazer um pouquinho de água para mim, que eu estou com muita sede. Ask Lazarus to bring some water to me because I'm Aí very o pai Abraão thirsty. declara: ainda que ele quisesse, ele não conseguiria estar onde você está. So then the father Abraham says, even though if he wanted, he wouldn't be E able to você be where you também não are. consegue sair para estar onde Lázaro está. Just as you can't go, get out and be where Lazarus is. Deus predestinou você para estar eternamente com Deus. God has predestined you to be eternally E with quando Him. você faz parte da eternidade, não há mais como você ser arrancado da eternidade com Deus em Cristo. You are part of eternity. There's no way that you cannot be there and be taken away from Christ Jesus anymore. Sabe o que Jesus declarou acerca dessa parábola? You know what Jesus declared about this parable? Jesus disse assim, Jesus says this way. que aquele pai Abraão declarou para o rico: The father Abraham declared to the rich man, vocês têm Moisés, you have Moses, vocês têm o Torá, you have the Torah, vocês têm a sinagoga, you have the synagogue. então vocês têm a lei, So you have the law, vocês têm a palavra. you have the word. Sabe o que foi que o rico declarou? You know what the rich man declared? Isso não vai adiantar. This is not going to help out. Isso a gente conhece, We know this, mas não vai adiantar. but it's not going to help out. Pai Abraão, manda alguém lá. Father Abraham, send Alguém somebody que over venha dos there. mortos e fale. Somebody who come from the dead and will speak. Eu quero declarar para você nesta noite: I want to declare you tonight. o desejo do rico cumpriu-se. The desire of the rich man was fulfilled. Porque quando Jesus morreu, Because when Jesus died, ele foi até aquelas pessoas que estavam no Seol. He went to those people that were in Sheol. As pessoas que estavam lá onde Abraão estava e também Lázaro estava. That place where Abraham was, and those people were also. Davi também estava. David was also Moisés there. também estava. Moses was there Daniel in that place. também estava. Daniel was in that Os place profetas as well. Isaías, Jeremias, Ezequiel estava em Daniel. The prophets Isaiah, Ezekiel, and Daniel were over there. Todos aqueles que morreram em Cristo Jesus. All the ones who have died in Christ No Jesus. Velho Testamento. In the Old E Testament. creram nesse Salvador. And believed in this Savior. Jesus entra lá no inferno. Jesus enters down there in hell. E ele mostra as marcas agora da ressurreição. And he shows the marks of resurrection
E agora está cumprido a palavra de Deus. Now the word of God is being fulfilled. Os nossos pecados foram levados em Jesus. Our sins have been taken away in As Jesus. nossas maldições foram levadas em Jesus. Our weaknesses have been taken away in As nossas Jesus. dívidas foram levadas sobre Jesus. Our debts have been taken in Jesus. As nossas doenças foram depositadas sobre Jesus. Our sicknesses have been deposited in Jesus. A nossa escassez foi levada sobre Jesus. Our scarcity was taken upon Jesus. Agora nós estamos livres em Cristo Jesus. And now we are free in Christ Recebemos Jesus. Jesus como Senhor e Salvador. We receive Jesus as our Lord and Savior. Agora nós fazemos parte da eternidade com Deus. Now we're part of eternity with God. Agora temos um novo nome escrito no livro da vida. Now we have a new name written in the book of life. E o que significa isso, AP? What does that mean, apostle? Você não pertence a esse sistema natural. You don't belong to this natural system. Você pertence a um sistema sobrenatural. You belong to a supernatural system. Então era necessário uma salvação eterna. So it was necessary an eternal salvation. Deus então envia Jesus para salvar o homem. So then God sends Jesus to save man. Uma santa salvação. A holy salvation. E quando o João Batista olha para Jesus, So when John the Baptist looks at Jesus, antes dele ser batizado nas águas, before he was baptized in the waters, João olha para Jesus e declara: John looks at Jesus and este declares, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. this is the Lamb of God that takes sin away from the world. Então agora um cordeiro agora vai estar no meu lugar, no seu lugar. So a lamb now will be in my place, in your place. Lembra como Deus fez uma pele de cordeiro para Adão e Eva? Remember how God made a skin of lamb to Adam and Eve. Agora Deus usa o seu próprio filho. Now God is using his own son. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo The Bible says in John 3:16, so God loved the world de tal maneira in such a way que deu seu filho unigênito that he gave away his own and only para son, que todo aquele que nele crê, so that everyone who believes in todo him, aquele que nele crê, everyone who believes in him, todo aquele que nele crê, everyone who believes in him não pereça, will not perish. não pereça, Will not perish. não vai perecer, Will not perish. não vai fracassar, Will not fail. não será derrotado, Will not be defeated. não será humilhado, Will not be não humiliated. será esquecido. Will not be forgotten. No lugar de perecer, In the place of é perishing, prevalecer em Cristo. will prevail in Você pode Christ. dar glória a Deus. Esse é o seu destino como igreja. This is your destiny as a church. Posso ouvir um glória a Deus? Glory to God. Abra a sua Bíblia em Tito agora e estou terminando. Open up your Bible now. Tito capítulo 3, versículos 4 a 7. Titus 3 from 4 to 7. Amém? Alguém pode dar um glória a Deus? Deus está falando com você nesta noite? Alguém está sentindo a presença do Espírito Santo? Glória a Deus. Antes, você orava de baixo para cima. In the past, you would pray from bottom up. Agora, Now, você é eterno you are eternal em Cristo Jesus. in Christ Jesus. E a Bíblia diz And the Bible says que nós estamos assentados that we are seated em Cristo in Christ nas regiões celestiais, in the spiritual realms, in the à heavenly direita, realms, à direita de Deus Pai. on the right of God the Father. Então, como é que eu vou orar agora? So how shall I be praying now? Sabe o que Jesus disse acerca da sua igreja? You know what Jesus spoke about his church? O que vocês concordarem aqui na terra What you bind here on earth é concordado no céu. is bound up in heaven. Por que o que eu concordo aqui na terra é concordado no céu? Why is that what we bind here on earth is bound up in heaven? Essa é uma boa pergunta. That is a good question. O que nós concordarmos aqui agora, What we bind here now, o que nós decidimos aqui em Cristo Jesus agora, what we decide in Christ Jesus here Agora, now, simultaneamente simultaneously é concordado no céu. is bound up in heaven. Quando você recebeu a Jesus como Senhor Salvador, When you receive the Lord Jesus as your Lord and Savior, o Espírito Santo foi enviado dentro de você. the Holy Spirit was sent into you. O Espírito Santo que está dentro de você é um Espírito eterno.
The Holy Spirit that is inside of you is an eternal spirit. E ele produziu agora dentro de você a eternidade em Cristo. And he has produced now inside of you Você eternity in agora Christ. é filha de Deus. You are now a son, a daughter of God. Você tem a eternidade de Deus. You have the eternity of God. Você tem a eternidade de Cristo. You have the eternity of Christ. Você tem a eternidade do You Espírito. have the eternity of the Spirit. Posso ouvir um amém? Amen. Posso ouvir um aleluia? Hallelujah. Mas o que eu ligo agora, Well, what I bind here and now é ligado no céu. is bound in heaven. A impressão que dá, olhando por esse ponto de vista, This impression I have from this viewpoint é que Deus está olhando para nós lá do céu, is that God is overlooking at us from esperando que a heaven, gente concorde com alguma coisa, waiting for us to agree upon something para Ele poder então concordar conosco aqui na terra. so that He can agree with us down here on earth. Mas eu vou dar uma outra visão para você. But I'll give you another perspective. Você abre o seu coração agora, You open up your você heart abre a sua now. mente agora. You open up your mind Quando now. Jesus disse assim, o que a igreja concordar aqui na terra And Jesus says what the church é binds here on earth concordado no céu. is bound up in heaven. Porque a igreja é a embaixada do reino dos céus na terra. Because the church is the embassy of heaven here down on earth. Quando uma embaixada está num país, When an embassy is in one country, ela está naquele país. it's in that country. Ela obedece às leis daquele país. It obeys the laws of that country. Se a embaixada brasileira está na Alemanha, If the Brazilian embassy is in ela Germany, não vai entrar em conflito com as leis da Alemanha. you will not get into conflict with the German laws. Mas aquilo que é determinado na embaixada What is determined in the embassy não é através da Alemanha, is not through Germany, mas é através do governo brasileiro. It's Quantos through estão the- entendendo? it's the Brazilian government. Então, quando você faz parte do governo de Cristo, So when you're part of the government of Christ, você está debaixo das leis espirituais de Deus. you're under the spiritual laws of God. Você não é mais natural, você agora é sobrenatural. You are not natural anymore, you're Então, supernatural. quando nós concordamos aqui agora acerca de qualquer coisa aqui como igreja de Cristo, So when we bind down here upon everything and anything in simultaneamente é Christ, concordado no céu. simultaneously is agreed and bound in heaven. Por causa de Jesus, Because of Jesus, por causa do reino de Deus, because of the kingdom of por God, causa do Espírito Santo, because of the Holy Spirit, por causa da eternidade. because of the eternity. Agora terra e céu, Now heaven and earth, céu e terra, earth and heaven, em Cristo in Christ é a Jesus mesma coisa. is the same thing. Eu vou perguntar, no Let me céu ask you. tem dor de cabeça? Do we have headaches in heaven? Você está em Cristo? Are you in Então Christ? acabou a dor de cabeça. So the headache is finished. No céu tem escassez financeira? Do we have financial scarcity Sim in ou não? heaven? Yes or no? Então você também não tem escassez So you don't have financeira. financial scarcity. No céu tem morte? Is there death in heaven? Então você também não morre. So you won't die. Você só está passando para uma outra dimensão. You're just going to another dimension. Quantos estão me entendendo? How many get it? Alguém estava sentindo alguma dor aqui? Did anybody Levanta a have mão, a por headache favor. or son here any pain? Alguém estava sentindo alguma dor? Levante a mão. Alguém entrou aqui com alguma dor? Alguém entrou aqui com alguma dor? Você entrou? Hã? Ou por enquanto. Então I fique em pé, feel querida. pain for now. Você crê que vai ser curada? Do you believe you're going to be healed? Crê mesmo? Do you believe it? Então procura a sua dor agora, em nome de Jesus. So look for your pain right now Dá in the glória name a of Jesus. Jesus. Glória a Give- Jesus. Give glory O que to aconteceu? Jesus. Dá mais glória. Glória, glória. Glorify a Jesus. Him more. Glória- O que aconteceu? What Não happened? estou sentindo uma. Fala mais alto. Não estou mais sentindo. I don't Mais feel this alto. pain anymore. Não mais estou sentindo a dor. I don't feel the pain anymore. Alguém pode dar um glória a Jesus? Pode dar um glória a Jesus? Aleluia. Alguém viu eu orar por ela? Did anybody see me praying for her? Alguém viu eu impor as mãos sobre ela? Did anybody see me placing my hands upon Alguém her? viu eu fazer a oração que bate o pé? Did anybody see me stamping my feet Eu disse, here? procura a sua dor. I said, look for your pain. Por quê? Pergunta Because, para mim, AP. Por quê? ask me, apostle, why?
Porque eu creio que nós fazemos parte do reino de Deus. Because I believe we're part of God's kingdom. Eu creio que nós estamos escritos no livro da vida. I believe we're written in the book of life. Eu creio que esse ambiente é o ambiente do céu na terra. I believe this environment is the environment of heaven Eu and earth. creio. I believe. E se você não crê, And if you don't believe, você que entrou aqui agora, you who entered here acabou de entrar now, debaixo da minha fé. you are under my faith Então eu now. não dependo da sua fé. So I don't depend on your faith. Posso ouvir um amém? Porque esta é a minha fé. Because this is my faith. Eu creio assim. I believe this way. Eu prego assim. I preach this way. Eu ensino assim. I teach this Porque way. eu também vivo assim. Because I also E live eu falei this para way. Deus. And I spoke to God. Eu não quero pregar algo que eu não vivo. I don't want to preach something that I Mas se don't o Senhor está live. mandando eu pregar algo, If the Lord is telling me to eu preach quero something, provar primeiro. I want to taste it Porque se first. funcionar na minha vida, Because if it works in my life, vai funcionar na vida de qualquer pessoa. it's going to work in anybody's life. Então o que é que você tinha? So what is it that you had? O que é que você estava? Eu tinha dor de cabeça, mas passou. Passou que hora? Quando o senhor começou a ministrar. Que hora? Em torno de umas 9, 8 e pouco. Você pode dar um glória a Jesus? Glória a Jesus. Então, amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Posso ouvir um amém? Amen. Posso ouvir um aleluia? Posso ouvir um glória a Deus? Mas aqui não é um lugar que só sai dor de cabeça. It's not a place for healing just for headaches. Sai tumores, Tumors will go away. paralisia. Paralysis will go away. Pessoas que não podem ter crianças acabam sendo abençoadas. People who couldn't have children, who were barren, they turned out to be blessed. Eu vi um testemunho na semana passada I heard this testimony last week. que uma irmã estava com fluxo de sangue. A sister had this blood flow, E ela conversou comigo algo, querendo uma direção, uma estratégia. and she spoke something with me, and she was asking for E aí direction, o for Espírito Santo me strategy. deu uma palavra de conhecimento para ela, And the Holy Spirit gave me a word of knowledge to her acerca do destino dela. about her destiny. Acerca do destino dela. About her destiny. Você não está entendendo? Acerca do destino dela. About her destiny. Diga comigo, o meu destino My destiny já está estabelecido em Cristo Jesus. is already established in Eu Christ só Jesus. falei do destino dela em Cristo. I only spoke about her destiny E in virei as costas Christ. e entrei na casa. Nós temos uma casa aqui I atrás. turned my back and I entered in the home. There's a small house Aí over ela here. testemunhou para a bispa Vera, minha esposa. And she was testifying to my wife, Bishop Vera. Para Raquel? Ela Rachel. testemunhou para a Raquel, minha filha. She just testified to Rachel, Eu his daughter. estava com fluxo de sangue I had a blood flow e não parava. and it wouldn't stop. E de repente, a pessoa falou comigo, And all of a sudden the apostle just spoke with me. na hora parou. Immediately it stopped. Mas eu não orei, But I didn't pray. nem sabia que ela estava assim. I didn't know she was in Mas this eu situation. creio que a presença do Senhor está nesse lugar. But I believe the presence of the Lord is Eu in this creio que a place. presença de Deus está também naquela casa. I believe the presence of God Eu is in creio that que a small presença house de Deus also. está na sua vida. I believe the presence of the Lord is in your E eu life. creio que a presença de Deus está indo para a sua casa. I believe the presence of God is going to your A home. presença de Deus está indo para o seu trabalho, o seu negócio, sua empresa. The presence of God is going to your house, to your home, to your business. Por que isso, AP? Why is that, apostle? Pergunta, por que isso, AP? Ask me, why is that, apostle? Porque você foi predestinado para ser eterno. Because you have been predestined to be eternal. Ou seja, sempre você vai ser abençoado. That is, you will always be blessed. Nunca vai acabar esta bênção. This blessing will never be E esta finished. bênção não é só para você. This blessing is not just for É you. para a sua casa, a sua família também. It's for your home, for your family as E se well. você crê, toma posse desta And palavra. if you believe, take hold of this word. Porque disse o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo para o Because carcereiro. Because the apostle Paul said, filled with the Holy Spirit to the man, the gate man in the prison. Crê no Senhor Jesus, será salvo você e toda a sua casa. Believe in the Lord Jesus, and you and your whole house and your family will be saved. Não somente você será eterno em Cristo. Not only you will be eternal in Christ. Eu creio que a minha mãe foi levada pelo Senhor. I believe my mother was taken by the Lord. Meu pai também está no céu. My father is in heaven as well.
E eu creio também em muitas coisas. I believe in also many Muitos things. amados e queridos. Many beloved ones. Que eu amo eles em Cristo Jesus, que That já partiram. I love them in Christ Jesus and they have already Já left. estão na glória. They are in the glory. Já estão desfrutando de uma paz eterna. They are already entertaining this De uma eternal alegria peace, eterna. His eternal joy, Aguardando o toque da trombeta. waiting for the sound of the trumpet. Porque quando a trombeta tocar, When the trumpet blows, aqueles que morreram em Cristo Jesus those who died in Christ estão no Jesus paraíso com seu espírito aguardando a trombeta. are in paradise waiting with his spirit, Vão waiting for the trumpet. receber um corpo glorificado como Jesus tinha. They will receive a glorified body as Jesus had. Eu acredito, não está escrito isso na Bíblia. Isso é o Sérgio, I tá? believe this. This is Sergio speaking now. It's Eu not creio que written in nós the vamos ter a Bible. idade de Cristo. I believe we will be Christ's age. Eu creio, então, como eu vou ter, se Jesus voltar 120 anos, So if Jesus returns and I'm 120, eu e a minha morena de olhos azuis só vamos depois de 120 anos. me and my brunette will only go after we're 120. Mas eu acho que Jesus volta antes. But I believe Jesus will return Então, before. eu creio So I believe que eu vou voltar aos 33 anos. that I'll go back to my 33 years. Porque no céu não há velhice. Because in heaven there is no oldness. No céu não há sofrimento. In heaven there's no suffering. No céu não há doenças, não há enfermidade. In heaven there's no sickness. Então, quando você recebe Jesus So when you receive Jesus e você crê que você é eterno em Cristo Jesus, and you believe you're eternal in Christ Jesus, pela fé. by faith. Olha, eu vou falar pela fé. I'm going to tell you by Acho que faith. você não está entendendo. Pela fé. By faith. Abre a sua mente, crente. Open up your mind, believer. Pela fé. By faith. Você já começa a desfrutar You can already experience através da graça de Cristo through the grace of Christ antecipadamente in o futuro. anticipation the future. O que significa isso, AP? What does that mean, apostle? Você lembra quando Caleb disse para Josué? Well, you know when Caleb said to Eu Joshua, estou com 85 anos de idade. I am now 85 years old. Tal é a minha força agora, Such is my strength now como era quando eu tinha 40 anos. as I was when I was 40. Fazem 45 anos que Deus me deu uma promessa. It's been 45 years the Lord gave me a promise. Eu tinha só 40 anos, I was Josué. just 40 years old. E agora Joshua. estou com 85 anos. And here I am now 85. Estou parafraseando. Muitos morreram no deserto. I'm paraphrasing. Many died in the desert. Deus teve que me preservar no deserto em vida. The Lord had to preserve me in life in the desert. Deus teve que me preservar no deserto com saúde. The Lord had to preserve me in the desert with health Porque eu criei nas promessas de Deus. because I believed in His promises. Então Deus disse para Moisés, Josué, So the Lord said to Moses, Joshua, há 45 anos atrás, 45 years ago, somente Caleb vai entrar na promessa. only Caleb will enter into the promise. Josué já estava predestinado. Joshua was already predestined. Caleb não estava predestinado. Caleb was not predestined. Caleb dependia do seu livre-arbítrio. Caleb was depending on his free will. Então eu vejo que a Bíblia tem livre-arbítrio e tem predestinação. So I see the Bible has free will and predestination. Pela fé eu creio que nós estamos predestinados. By faith, I believe we're predestined. Mas para nós entrarmos nessa predestinação em Cristo, But for us to enter into this predestination in Christ precisamos Jesus, do nosso livre-arbítrio. we need our free will. Eu preciso crer, I need to believe. eu preciso me arrepender I need to regret. e eu preciso receber And I need to receive Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Jesus as my Lord and Savior. Posso ouvir um aleluia? Posso ouvir um glória a Deus? Sabe o que foi que Caleb disse para Josué? You know what Caleb said to Joshua? Deus disse para Moisés. God said to Moses. Deus disse para Moses. God said to Moses. God said Moses. Amém. Deus disse para Moisés. God said to Moses. Deus disse para Moisés. God said to Moses.
que somente Caleb that only Caleb ia entrar na promessa, would enter into the porque promise, havia sobre ele because there was upon him outro espírito. another spirit. Declare comigo em nome de Jesus. Declare with me in the name of Eu quero esse outro Jesus. espírito I want this other para spirit entrar nas promessas urgente. to enter into the promises Eu urgently. quero entrar nas promessas de Deus na minha vida urgente. I want to enter in the promises of God urgently. Pergunta para mim que espírito é esse, AP? What spirit is that, apostle, Que havia sobre Caleb, that was upon Caleb, que preservou ele 45 anos intacto. that preserved him wholesome for 45 years? Declare espírito da fé. The spirit of faith, Declare espírito de confiança. the spirit of trust, Declare espírito de salvação. the spirit of salvation, E espírito de eternidade. the spirit of eternity. Deus não pode mentir com a sua palavra. God cannot lie according to his word. Você crê? Do you believe? Você agora vai receber. You will now receive Segundo o que você crê em Cristo Jesus. according to what you believe in Fique em Christ pé em nome de Jesus. Jesus. Get on your feet. Capítulo 3, versículo 7. Chapter 3, Tito, verse 7. capítulo 3, versículo 7, para terminarmos. Titus 3, verse 7. A For us fim to de que, finish. justificados por graça, So that, having been justified by grace, by his grace, diga comigo, justificados. justified, Vamos lá, crente, justificado. justified, Diga, a dívida foi paga, the debt has been paid, foi cancelada, it was canceled. não devo mais nada. I don't owe a thing anymore. Diga, justificado. Justified. Agora eu tenho qualidade. Now I have Agora eu quality. tenho crédito com Now I Deus. have credit with God. Justificados Justified por graça. by his grace. Diga, graça Grace representa Jesus Cristo, represents Jesus, a sua morte his death, e a sua ressurreição. and his resurrection. Quando eu creio em Jesus, When I believe in Jesus, eu entro nesta justificação. I enter into this justification. Aí diz assim, nos tornemos seus herdeiros. We might become his heirs. Declare, esta justiça de Deus This justice from God em Cristo. in Christ. Abre as suas mãos, libera a Open minha up your herança. hands. Release my inheritance. Libera a minha herança. Release my O meu inheritance. direito de promessa. My right of promise Em Cristo Jesus. in Christ Jesus. E olha só, segundo a esperança da vida eterna. According to the hope of eternal life. Declare, segundo a esperança da vida eterna. Having the hope of eternal life. Declare, segundo a esperança, Having the hope, a expectativa the expectation que eu tenho that I have para viver to live eternamente. eternally. Feche seus olhos. Close your eyes. Você que está pelo YouTube, You over there in YouTube, o Espírito Santo está ministrando sobre a sua vida nesta noite. the Holy Spirit is ministering in your life tonight. Cadeias espirituais estão sendo quebradas na sua vida. Spiritual chains are being broken in your life. E eu vejo um nome neste momento, And I see a name at this moment pelo YouTube, on YouTube. Marlene. Marlene. E o Espírito Santo está visitando você agora. And the Holy Spirit is visiting you now. Cadeias espirituais estão sendo quebradas na sua vida, Spiritual chains are being broken in your life, na sua casa, in your home, na sua in your família. family. E o Espírito Santo me mostra uma mãe chorando nesse momento, And the Holy Spirit shows me a mother who's crying porque o seu moment filho está em prisão. because your son is in a prison. Uma situação ocorreu que ele ficou preso nesta condição. Something happened that he's arrested in this condition. Mas o Espírito Santo está revelando para você nesta noite, mãe. But the Holy Spirit is telling you, mother, O seu filho está recebendo um alvará de soltura. your son will be released. O Senhor está dando uma grande vitória para você, mãe. The Lord is giving you a great victory, O Espírito mother. Santo me mostra um homem também. The Holy Spirit is also showing me a man. É um homem de mais de 60 anos de idade. A man who's older than 60. E o Senhor me mostra algo na próstata dele. And the Lord shows me something in his prostate. E você está com medo que seja câncer. And you were afraid that this could be
cancer Você diz, não é câncer. and you say it is not É apenas a cancer, próstata inchada. it's just a swollen prostate, E o Senhor está te curando agora. and the Lord is healing you Vai começar now. a desinchar a partir de It agora. will deflate right now. Receba a sua cura agora, meu irmão. Receive your healing now, my Em brother. o nome do Senhor Jesus. In the name of Jesus. E há uma pessoa aqui hoje And there's a person here que tonight precisa de um milagre de Deus nessa segunda-feira. who needs a miracle from God this Na sua Monday vida financeira. in your financial life. E o Senhor diz para ti hoje. And the Lord is speaking to you tonight. O Senhor vai te surpreender esta semana. The Lord will surprise you this week. Aquieta o teu coração. Be still, Porque o Senhor está dando um grande livramento para você hoje. because the Lord is giving you a great Cadeias deliverance. espirituais estão sendo quebradas na sua vida. Spiritual chains are being broken in your life. E o Senhor diz para você que você fez um voto com Deus. And the Holy Spirit says you made a vow with Então God. seja fiel no seu voto. So be faithful in your vow. Porque o Senhor está entregando uma grande bênção para você. Because the Lord is delivering a great blessing to your life. Não permita que o inimigo roube mais da sua vida. Don't let the enemy steal any more from your life. Porque eu vejo a liberação de Deus sobre a sua vida nesta noite. Because I see a releasing of God in your life Quantos tonight. pode dar glória a Deus? Quantos pode dar glória a Jesus? Quantos querem viver a eternidade com Deus em Cristo? How many want to live eternally Levanta with sua mão Christ? diante do céu. Lift your hand before the heavens. Você que está em casa também. You at home as well. Você que está assistindo pela internet. You over the internet. Com a sua mão levantada diante do céu. Lift your hands. Declare comigo agora. Declare with me now. Feche os seus olhos. Close your eyes. Declare, Pai, Father, em nome de in Jesus, the name of Jesus, eu quero te louvar. I want to praise you. Eu quero te adorar I want to adore you por esta série de ministrações for this series of ministry, das 8 riquezas incompreensíveis the 8 incomprehensible richness em Cristo in Jesus, Christ Jesus, porém revelada para a tua igreja. but revealed to your church. E esta noite eu recebo, Senhor, And tonight I receive, em o nome do Senhor in Jesus, the name of the Lord Jesus, sobre a minha vida eu recebo agora I receive upon my life a now salvação. salvation. Eu recebo o dom da fé. I receive the gift of faith. Eu recebo a I justiça. receive justice. Eu recebo o dom da I graça. receive the gift of grace. Eu recebo o Espírito Santo. I receive the Holy Eu Spirit. recebo a I prosperidade. receive prosperity. Eu recebo a unção. I receive the E eu anointing. recebo a eternidade. And I receive the Eu eternity. te honro nesta noite, Senhor. I honor you, Lord, tonight. Porque essas 8 riquezas So that these 8 estão riches sendo reveladas em Cristo are being revealed in sobre a minha Christ vida. over my life. Estou nesta noite saindo enriquecido Tonight I leave this place enriched através da tua graça, through your grace, através do teu Espírito, through your spirit, através da tua palavra. through your word. E em o nome do Senhor Jesus, And in the name of the Lord Jesus, eu não quero viver mais um padrão inferior, I don't want to live at a lower level anymore, abaixo daquilo que o Senhor está revelando para a minha vida. below or short of what the Lord has Em prepared. nome de for my life. Jesus, In the name of Jesus, eu rejeito o padrão do diabo na minha vida. I reject the standard of the devil in my life. Eu rejeito o padrão humano na minha vida. I reject the human standard in E my eu life. recebo o padrão de Cristo sobre a And minha I vida. receive the standard of Christ E in em my Cristo life. Jesus, And in Christ Jesus, eu estou na eternidade. I am in eternity. Desde o momento que recebi a Jesus From the moment I received the como Lord meu Jesus Senhor e Salvador. as my Lord and Savior, Receba a presença do Espírito Santo na sua receive the vida. presence of the Holy Receba a Spirit in presença your do life. Espírito Santo na sua vida. Receive the presence of Receba the Holy em nome Spirit do in Senhor your life. Jesus. Receive it in the name Receba of para a glória do Jesus. Senhor Jesus. Receive it for the glory of the Pode Lord aplaudir o Jesus. Senhor Jesus. Dê a Ele toda a honra e toda a graça. Clap offering. Amém.